Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Voltando a mais um vídeo aqui no meu canal Clóvis Deitos do YouTube. Hoje, 29 de outubro de 24, ainda vou mais uma vez falar sobre os resultados eleitorais de 2024. Não é pelo fato de se tratar de pauta ou algo parecido, como que se diz, determinado pela mídia conservadora ou mídia mainstream, né? Ou algo parecido, mas porque com certeza esse resultado eleitoral deste ano e de todo ano, desde que a vontade popular esteja, como diz, soberana, e é o caso desse ano. 2018 não foi com certeza, porque havia prisão de um candidato e o Brasil estava conflagrado por situações da mídia que ficava o tempo todo trabalhando violentamente contra um candidato, contra o partido, contra uma tendência, né? É bem diferente. Com certeza, nós do Brasil somos um país, como se diz, um país onde a burguesia domina, né? Eles dominam o Congresso, eles dominam a mídia, principalmente, né? E aí só se ouve na mídia o que essa burguesia quer que fala, né? Que aqueles que têm dinheiro para pagar os anúncios quer que fala. Aqui a gente não ouve a mídia de grande alcance falar sobre avanços sociais, sobre direitos sociais, sobre direito que as pessoas mais necessitadas têm. Eu não sei quando é para falar mal de algum partido que eles estão com raiva, que está na prefeitura ou está no estado, né? Eles têm o objetivo de depreciar e até, se for o caso, vê-los caçados, né? Então, é muito importante que a gente continue nessa teoria de analisar as eleições deste ano, porque, com certeza absoluta, senhores e senhoras, notadamente os já mais velhos, como a mim, que somos aposentados, a gente vai ter consequências a curtíssimo prazo e a médio prazo. A longo prazo não dá para dizer, porque a longo prazo as coisas no Brasil não estão previstas mudar mesmo, então você tem pouca variável de longo prazo. Ou seja, você marca para chegar lá com 5 metros de altura, nesse período você vai para 0, vai para 2, vai para 1, vai para 3, mas daqui a 20 anos, 30 anos, você continua chegando lá nessa faixa de 5 metros de altura. Deveria chegar com outra medida, né? 10 metros de altura, sei lá, né? Mas vai chegar com 5 metros porque é determinado por um sistema mais abrangente, né? Nós aqui vivemos há 80 anos, pelo menos, 84, 85 anos, dominado pelo sistema capitalista estadunidense. E eles que determinam o que tem que ser feito, né? Eles começaram a fazer isso quando eles tiraram o Getúlio do apoio ao fascismo do Mussolini, final da década de 40, assim, na verdade, 41, né? O Getúlio, nacionalista que era, aproveitou para negociar bem a questão do investimento estadunidense aqui no Brasil. Eles, naquela época, construíram várias fábricas aqui. A que está até hoje funcionando é a Companhia Siderúrgica Nacional, lá, cuja sede fica em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, aqui perto de São Paulo. E o Getúlio tirou vantagem nisso, mas o Getúlio se aliou com os Estados Unidos para combater na Segunda Guerra Mundial. Mandou soldados para lá, né, para a Itália, para ajudar a vencer o hitlerismo, né,
ou nazismo, aqueles que matavam judeu e soviéticos, né? Então, a partir dali, eles ficaram muito fortes. A partir do final quando acabou a Segunda Guerra em 45, veio a Guerra Fria e as coisas ficaram muito difíceis para o Ocidente. Nós ficamos sob as garras violentíssimas da águia, né? É uma águia que tem umas asas cortantes, que mata qualquer ser humano, né? Então, ficamos nessa situação e isso mudou pouco. Ou seja, 80 anos que muda pouco. Mas aí você fala, então quer dizer que não houve nada de mudança? Não, eu estou dizendo a longo prazo. A curto prazo sempre houve. Imagina o que aconteceu na década de 50, quando o Getúlio entrou no poder, foi derrubado igual a Dilma. Veio o Juscelino Kubitschek, que não conseguia governar, né? Teve que fazer acordo até com o diabo, os acordos parecidos com o que o Lula hoje faz aqui, para poder governar, né? Foram os acordos que acabou tendo que colocar só empresas, praticamente naquela época só empresas dos Estados Unidos mesmo, né? Fabricar carro, para fabricar não sei o que, aumentou pra caramba. E aumentou com isso a colonização, né? O dinheiro tinha que vir de lá, os juros que foram contratados continuam sendo pagos até hoje, mesmo que essa dívida ninguém sabe, nem sequer se o dinheiro chegou aqui, e na maioria dos casos não chegou, né? Não sou eu que estou falando, são especialistas, né? Fala que esse dinheiro nem chegou, foi financiamento para pagar o próprio juro, né? Quando você faz o empréstimo com a agiota, R$1.000, você ficou de pagar R$100 no final de um mês, não tem o dinheiro, o agiota falou, tudo bem, eu te empresto. Você me paga os R$100 com o dinheiro que eu te empresto, fica me devendo agora 1.200, né? Em vez de ficar devendo 1.100, fica devendo 1.200. E foi feito várias vezes, né? Inclusive depois, mais para frente, durante a ditadura militar, até no governo Fernando Henrique foi feito pra caramba, em 1997, a semana passada. E então, isso só acabou essa humilhação total a partir do pagamento do FMI, que o Lula conseguiu pagar, acho que em 2005, 2006, não sei, né? Mas isso não significa dizer que nós pagamos as dívidas internacionais, pagamos o FMI, né? Dívidas internacionais, até hoje continua. Se foi pago de verdade ou não, ninguém sabe. Agora, oficialmente, não. Oficialmente, eles dominam aqui, né? Tudo que nós vamos lá na panela e fritamos bonitinho para comer, quem come primeiro são eles, né? Tudo que nós produzimos aqui, quem pega os melhores produtos são eles, né? E assim sucessivamente. Bom, mas a eleição de 2024 ela vai influenciar na seguinte questão. O Lula perdeu, não vai perder, ele já perdeu, né? Isso aí está determinado, que ele já perdeu a forças com essa eleição, né? E porque o povo não deu apoio a ele, né? O povo não tem essa confiança mais no Lula, sei lá, né, gente? Como se diz, eles são soberanos, decidem o que eles querem, né? E aí com isso o Lula, se você olhar, por exemplo, são vários, no próprio TSE tem análise de histórico eleitoral governado por partido, por exemplo, só somar. Por exemplo, se você olhar o PT, quando foi em 2008, na era de ouro do Lula, quase na era de ouro, né? Quando o Lula estava com a popularidade bastante alta ainda, não totalmente alta, porque vinha aquela crise de 2008, estava no auge, né? E ninguém sabia se o Lula ia sair bem com... Lula não, mas o ministro Guido Mantega, né? Que era que entende do assunto, né? E o PT governava naquela época, que isso é que interessa, quantas, não adianta você falar, hoje o PT está com 240 municípios, tem municípios que ele está governando aqui em São Paulo com 800 eleitores. Então, é uma coisa absurdamente pequena, né? Só que em 2008, não, ele governava para 20 milhões de pessoas. Ou de eleitores, não sei. Acho que é de eleitores. Quando foi em 2012, que já era o governo Dilma, mas o Lula apontava para um poste, o povo votava tudo nele,
como foi o caso de eleger o Haddad na capital de São Paulo, que não tinha liderança, quem tinha liderança era o Serra, foi o auge do poder do PT nos municípios. O PT chegou a 27 milhões de eleitores que ele comandava. 27 milhões. Era o partido com maior poder nacional em 2012. Aí isso, com certeza, né? As pessoas não fazem esse casamento, mas eu faço. Com certeza foi onde desencadeou o ódio mortal, né? Das revoluções coloridas que já vinha começou lá na Tunísia e foi para o Egito, onde morreu milhares de pessoas lá, e veio para o Brasil em 2013, famosos junho de 2013. Com certeza desencadeou essa partida para cima do PT com tudo, né? Que veio de fora, né? A gente sabe que veio dos Estados Unidos esse domínio, né? Na Ucrânia foi a mesma coisa, né? Na Ucrânia foi em 2014, quando derrubou o governo que tinha lá, que era pró-Rússia, e colocou um títer dos Estados Unidos lá, né? E depois entrou esse que está lá. E foi assim, é eles que determinam quem deve mandar no país ou não mandar, né? Aqui partiram, eles tinham certeza que com aquele movimento que acabou com a popularidade da Dilma, a Dilma jamais seria eleita nem para síndica. Mas, como era muito forte ainda, ela conseguiu dobrar e se elegeu em 2014. Quando eles viram que pelo voto não tiravam, derrubaram ela através do golpe de 2016, que começou no primeiro dia que deu o resultado que ela ia vencer, que ela venceu, né? Pediram para o Aécio, que se dizia democrático, questionar o resultado eleitoral, né? O Aécio questionou juridicamente o resultado eleitoral, não conseguiu o resultado, mas denunciou nas organizações internacionais, e aquela confusão toda. A Dilma não conseguiu governar a partir de 1º de janeiro de 2015, e o país entrou numa tramóia danada, e a crise econômica tomou de conta, porque como o país está estável, ninguém compra, ninguém vende, e ninguém compra e aí, consequentemente, ninguém vende, e deu nessa bagunça toda que resultou na queda da Dilma, que ninguém sabe por quê nem para quê, porque, inclusive, o que gerou a tal de pedaladas fiscais. Alguém já viu falar nisso ou vai ver um dia falar, não sei que aconteça a mesma coisa, né? Esse dia até teve um assuntinho aí falando, parece que o Lula tinha dado uma pedalada fiscal. Ninguém sabe, porque o da Dilma foi anulado. Essa palavra não existe mais. Pedalada fiscal, me fala o que é, entendeu? Mas, final, o Congresso, com a turma comandada pela CIA e tudo mais aí, né? Que isso aí existe evidência, não é ideologia minha, não sei o que estou querendo dizer. Partiram com todo o fronte, a Lava Jato foi o exemplo máximo, né? Com aqueles dutos na Globo, mais de 2 horas por dia do jornalismo mostrando aquilo, e a população passou de ar. Enfim, o PT de 27 milhões na eleição de 2012 baixou para 4 milhões na eleição de 2016, gente. 4,3 milhões. Ou seja, baixou quanto? Baixou 90% praticamente, 80%, entendeu? Mais de 85% baixou. Em 4 anos. Na eleição de 2012, que elegeu Haddad, para a eleição de 2016, tanto que o Haddad não conseguiu se reeleger na época. E acredito que ninguém, porque senão não teria comandado tão pouco. Na eleição de 2020 conseguiu se equilibrar ali, porque ainda vinha de uma queda violenta da Lava Jato. Para quem não se lembra, a Lava Jato ia acabar exatamente em 2020, né? Mas ainda ficou a Globo achando que podia manter ela ainda, né? A mando dos Estados Unidos, né? Esse é público e sabido, né? Hoje tem mais de 1000 livros, sei lá quantos livros aí, né? Só eu tenho uns 10 aqui falando sobre isso. E agora o PT conseguiu dar uma segurada em 2024, subindo para 7,6 milhões de eleitores que ele comanda. Mas mesmo assim, hoje ele é o 7º partido. O partido que mais tem eleitores hoje, que mais tem eleitores hoje, é o
MDB, antigo PMDB, que tem a quantidade de eleitores que o PT tinha em 2012, ele tem em 2024. Um tal de PSD, ninguém viu, ninguém sabe, ele nunca tem história nenhuma para o país, está também com 27 milhões, quase igual o MDB. O PL do Valdemar Costa Neto, que alguns falam que é do Jair Bolsonaro, mas o Jair Bolsonaro aparentemente não se saiu também tão bem neste ano. É o terceiro partido com 19 milhões, quer dizer, quase 3 vezes a quantidade de votos que o PT tem. Perceba que até aí nós estamos falando de partido de extrema direita para a direita bastante radical, que o MDB concentra gente de direita para a direita radical, né? Eles não têm gente de centro. PSDB, idem, PSD. PSDB não existe mais, praticamente acabou também, né? Foi extinto, PSDB que comandou São Paulo por 28 anos, ainda comanda o Rio Grande do Sul, mas uma pessoa que só tem liderança lá mesmo, né? Comanda, acho que outro estado aí, se não me engano é Pernambuco, mas a pessoa também não tem liderança nenhuma, né? Então, o PT está sofrendo. E esse sofrimento, essa quantidade de eleitores da direita para a extrema-direita, vai fazer o quê? Vai fazer com que tenhamos uma pressão muito grande para a mudança nesse governo Lula, que já está fazendo tudo para a direita, para agradar a direita, para governar igual o Juscelino Kubitschek fez, né? E o Jânio, João Goulart, tentou fazer alguma coisa para se segurar, né? Em determinado momento, mas é um Belechetti que não dá em nada, como não deu em nada para Juscelino nem para Jango, e a história não muda, né? Ela no máximo se repete como tragédia, eu digo isso, entendeu? Sem a tragédia na primeira, no máximo se repete de novo como tragédia, porque não adianta falar que mudou, agora né? Não tem nada disso. A coisa não avança tanto. Então, o meu medo, para ir concluindo já, né, pegando a reta final, meu medo, tentando conscientizar notadamente nós aposentados e aposentadas, atenção senhores aposentados e aposentadas, já quem está trabalhando não tem tempo e nem pode mexer com apoio, tem medo, hoje em dia eu diria até que, ao contrário dos anos 80, anos 90, quando a greve existia sindicatos fortes, hoje não tem mais nada disso, sindicatos foram cooptados, como falei num vídeo anterior, e aí não tem trabalho de luta do sindicato, não tem, em 2017 foi até aprovada uma reforma trabalhista que acabou de enterrar o sindicato, matou, né? Ainda não enterrou ainda, mas o enterro vai acontecendo devagarinho, né? Alguns morrem ali e, não vem, e outros não nascem. Então, nós aposentados e aposentados temos que tomar cuidado, porque lá na Argentina este ano, por exemplo, primeiro ano do Milei, que ainda não tem nenhum ano de governo, já não houve reajuste da aposentadoria. Você já pensou o que é ficar sem reajuste da aposentadoria por muito tempo? Agora saiu no jornal de hoje, tem vários jornais, no Globo de hoje, por exemplo, tem falando que o Haddad foi se encontrar com o Lula, que levou o banqueiro para falar com o Lula tem uns 15 dias, deu uma pressão desgraçada no Lula, e eles não querem mais que quem é aposentado e ganha o salário mínimo tenha o reajuste de acordo com o salário mínimo, apenas com a inflação. Por que acontece? Hoje a sua aposentadoria está um salário mínimo, 1.400 e alguma coisinha, com a inflação vai vir lá para 1.460. O Lula vai lá, reajusta um aumento real, vai para 1.500. Vamos arredondar, vamos fazer um número redondo. Vai para 1.500 salário mínimo. Com a inflação deveria ir para 1.460. Mas o Lula vai dar um aumento maior, já vai lá para 1.480, 1.500. Tá. Eles querem que fique só a inflação, 1.460. E o salário mínimo vai para 1.500. No outro ano, o salário mínimo vai para 1.600, você fica com a aposentadoria de 1.500, 1.490. Em 2 anos, um ano e um mês, você está perdendo já 8, 9% em relação ao salário mínimo. Quer dizer, tenta imaginar isso em 10 anos. Para quem é mais velho como eu, tive vizinhos, por exemplo, que era aposentado na época, em 1988,
que tá sujeito a começar a acontecer isso, que deixava para ir receber a aposentadoria a cada 3 meses, porque não compensava. Isso porque eu morava em cidade pequena e ele não compensava ir no banco cada mês pegar a aposentadoria, porque não acompanhava. Foi a partir da Constituição de 88, alô, Constituição de 88, parabéns, doutor Ulisses, né? E tem muita gente que odeia, né, falar em Constituição de 88, gostaria de mudar tudo, né? Foi que igualou a menor aposentadoria a um salário mínimo. As pessoas que se aposentaram, ou que não eram politizados, ou que já morreram, vieram novos no lugar, não sabem disso. Mas foi ali que se igualou o salário mínimo, aposentadoria, a menor aposentadoria ao salário mínimo. Agora estão querendo tirar o BPC, que é daqueles deficientes e não aposentados que não têm direito a aposentar. Eles estão querendo tirar aquilo, já tiraram acho que mais de 800 mil, e ainda estão querendo fazer essa redução na aposentadoria para quem ganha o salário mínimo. Isso não vai demorar 1 ano, 2 aí, no máximo, até chegar essa extrema-direita que ganhou a eleição este ano, que ela está com 93% dos prefeitos, gente. Acorda, aposentado e aposentada. Está com 93% dos prefeitos deste ano. Não vai demorar nada, 2 anos no máximo, eles vão mexer na aposentadoria dos velhinhos, das velhinhas e das viúvas e das pensionistas. Prestem atenção nisso. Esse é o motivo de eu estar aqui, voltar a começar a fazer minhas lives e pretendo fazer 5 dias por semana, pedindo apoio e conscientização do povo. Voltarei em outras lives, prometo fazer mais lives, principalmente para a conscientização de classe. Se somos pobres, se somos aposentados, temos que estar ao lado dos aposentados que vivem da aposentadoria. Não estou falando dos aposentados, os juízes aposentados que ganham 80 mil por mês, dos deputados que têm 300 empresas e ainda são aposentados ganhando 40 mil por mês. Eu não estou falando desses, não. Estou falando de nós cuja única renda é a aposentadoria. Alguns ainda têm casa para morar. E quem não tem? Quem não tem? Então precisamos dessa consciência da nossa situação. Precisamos. O povo, eu acredito, sempre lutei pela conscientização. Sempre lutei, não. Lutei quando era mais jovem, muitos anos, na luta mesmo, no dia a dia, de rua, de sala de aula, de tudo, enfim, foram muitos anos lutando para isso. Depois parei, né? Vim para a cidade grande, não consegui comunidade para lutar. E também, a partir da medida que eu fui ficando mais velho, eu não tenho mais essa disposição toda, a não ser que tivesse gente para levar e a gente poder estar numa luta de consciência, mas as pessoas não acreditam que uma pessoa que eles não conhecem tem alguma condição de dar uma palestra, então, consequentemente, você não tem esse apoio para falar isso. Mas eu fiz isso durante muitos anos, e aqui no canal tem gente que me conhece naquela época, e sabe que a minha luta sempre foi para a conscientização de classe. Vou fazer prometo fazer uma live só com esse assunto, tá? Por hoje é só. Muito obrigado a todos e todas.